Guru Nanak foi o fundador do Sikhismo e viveu entre os séculos XV e XVI. Ele nasceu em uma Índia dividida entre o hinduísmo e o islamismo, e desde cedo mostrou uma inquietação espiritual. Suas palavras falavam de igualdade, de um Deus único e de justiça social. Era um reformador que pregava contra rituais vazios, defendendo que a fé verdadeira estava no coração e na prática do bem. Durante décadas, viajou pela Ásia, dialogando com líderes de diferentes religiões e reunindo discípulos que viam nele uma nova luz. Mas, por trás da serenidade de seus ensinamentos, havia também a tensão de viver em um mundo de conflito religioso. Nanak se manteve firme, mesmo quando suas ideias foram vistas como ameaças. No fim da sua vida, já debilitado, retirou-se em meditação profunda. Passou dias em silêncio, recusando alimentos até que, em 1539, aos 70 anos, partiu de forma calma e natural, deixando seus seguidores diante de um dilema inesperado. Hindus e muçulmanos disputaram até mesmo o seu corpo. Cada grupo queria honrá-lo segundo seus ritos, convencido de que Nanak lhes pertencia. A tradição conta que, quando levantaram um pano que cobriu seu corpo, não encontraram nada além de flores. Foi como se até a sua passagem ele tivesse ensinado algo, que sua mensagem não era de posse de uma religião, mas de um chamado universal à união de todos os povos. L. Ron Hubbard foi o escritor de ficção científica e fundador da cientologia. Sua vida sempre esteve cercada por exageros, mistérios e versões conflitantes. Para uns, ele era um visionário. Para outros, um manipulador habilidoso. Começou escrevendo histórias pulp nos anos de 1930 e 40, mas no pós-guerra decidiu transformar suas ideias em algo muito maior. Um sistema que misturava psicologia, espiritualidade e ficção, que logo se tornaria a cientologia. Seus seguidores acreditavam que Hubbard havia descoberto técnicas para libertar a mente humana de traumas ocultos. O sucesso da seita cresceu rapidamente junto com as polêmicas. Governos investigavam suas práticas, ex-membros denunciavam, mas a organização seguia fiel ao líder. Hubbard, porém, viveu seus últimos anos recluso, cercado apenas por guardas e seguidores mais próximos. Oficialmente, ele perdeu a existência em 86, aos 74 anos, vítima de um derrame. Mas, até a sua passagem virou terreno fértil de teorias. Alguns afirmam que sua partida foi apenas uma transição para outro lado, enquanto críticos falam de doenças escondidas e manipulação de informações. Anton LaVey foi o fundador da Igreja de Satã e uma das figuras mais provocadoras do século XX. Antes de assumir o título de sumo sacerdote, trabalhou como policial, domador de leões e músico em cabaré. Mas, em 1966, em São Francisco, que decidiu transformar sua vida em um espetáculo definitivo. Criou oficialmente a Igreja de Satã em um ato que misturava filosofia, performance e pura provocação. LaVey não pregava a adoração de um ser maligno. Para ele, o satanismo era uma filosofia de individualismo, prazer e rejeição às tradições religiosas que, para ele, reprimiam o desejo humano. Mas o modo como se apresentava era calculado para chocar. Vestia-se com capa preta, realizava rituais com pentagramas e cruzes invertidas, e transformou a sua casa, a Black House, em palco de cerimônias teatrais que atraíam jornalistas, artistas e curiosos. Cada aparição pública era planejada para causar total escândalo. Durante 3 décadas, viveu como personagem de si mesmo, alimentando tanto a admiração de seguidores quanto o ódio de religiosos. Era visto por muitos como charlatão, por outros como libertário e por quase todos como alguém que sabia manipular símbolos para criar medo e fascínio ao mesmo tempo. Em 1997, sua vida terminou em uma cena quase irônica. Oficialmente, ele perdeu a existência de um edema pulmonar aos 67 anos, internado em um hospital católico de São Francisco. O detalhe parece até uma provocação final do destino. O homem que construiu a carreira desafiando a moral cristã terminou seus dias sob o cuidado da instituição que mais combateu. Aleister Crowley foi um ocultista britânico, poeta, místico e fundador da filosofia de Telema. Chamado pela imprensa de o homem mais perverso do mundo,
viveu entre o fascínio e o escândalo. Era filho de uma família religiosa rígida, mas desde cedo rejeitou a fé tradicional, procurou novos caminhos espirituais em sociedades secretas como a Golden Dawn e misturou magias e rituais que escandalizavam até os mais liberais da época. Sua vida foi um desfile de excesso, marcado pelo experimento com o oculto, viagens e provocações constantes à moral vitoriana. Crowley acreditava ter recebido uma revelação espiritual no Egito, que deu origem à lei de Telema. Para alguns, era a libertação absoluta do ser humano, para outros, pura justificativa para um hedonismo destrutivo. Ele via a si mesmo como profeta de uma nova era, mas fora de seu círculo de seguidores, era considerado um louco. Nos últimos anos, a imagem do mago poderoso foi dando lugar a um homem debilitado, dependente de substâncias, com a saúde cada vez mais frágil. Passou os últimos dias na Inglaterra, em um quarto simples, longe da glória que havia construído em sua juventude. Em 47, perdeu a existência aos 72 anos, vítima de uma bronquite crônica. Seu funeral foi pequeno, mas cercado de polêmicas. Para seus discípulos, a passagem foi apenas a libertação final de um espírito que nunca se encaixou no mundo comum. Mahatma Gandhi foi o grande líder espiritual e político da Índia, defensor da não-violência como arma de libertação. Nascido em 1869, tornou-se advogado, mas sua missão foi muito além das leis. Ele acreditava que a força moral era mais poderosa do que qualquer exército. Por meio das marchas, jejuns e protestos pacíficos, inspirou milhões de indianos a resistirem ao domínio britânico sem armas. Sua vida se tornou um exemplo mundial de coragem pacífica e sua figura, símbolo de esperança. Apesar de sua mensagem de paz, Gandhi enfrentou perseguições, prisões e críticas, até mesmo dentro da própria nação. Sua luta não era apenas contra o colonialismo, mas também contra as divisões internas entre hindus e muçulmanos. Para ele, a independência só teria sentido se viesse acompanhado da união e da justiça. Mas esse sonho encontrou resistência em um país já marcado pela intolerância religiosa. Em 47, a Índia conquistou a independência, mas a divisão entre hindus e muçulmanos gerou milhares de vítimas. Gandhi tentou conter o ódio com jejuns e apelos pela paz. Era admirado por multidões, mas também odiado por radicais que viam em suas ideias uma verdadeira ameaça. Em 30 de janeiro de 48, Gandhi caminhava para uma oração em Nova Delhi, quando foi atingido por Nathuram Godse, um extremista hindu. Tinha 78 anos. Sua partida provocou o choque mundial. O homem que pregava a não violência até o fim caiu vítima daquilo que ele mais tentou derrotar. Helena Blavatsky foi uma ocultista russa no século XIX e fundadora da Sociedade Teosófica. Desde jovem, mostrava fascínio por mistérios espirituais e tradições esotéricas. Viajou por diferentes países em busca de conhecimento oculto, passando pela Índia, Egito e Tibete. Em suas obras, como a Doutrina Secreta, afirmava reunir fragmentos de uma sabedoria universal, guardada por mestres invisíveis que guiavam o destino da humanidade. Para alguns, era uma visionária, para outros, apenas uma fraude habilidosa. Sua sociedade atraiu intelectuais e curiosos do mundo inteiro, tornando-se um dos movimentos esotéricos mais influentes do século XIX. Blavatsky defendia ideias ousadas para a época: reencarnação, evolução espiritual e a unidade entre as religiões. Ao mesmo tempo, acumulava críticos que a acusavam de manipulação, charlatanismo e até falsificação de fenômenos sobrenaturais em sessões espirituais. Nos últimos anos de vida, a saúde de Blavatsky começou a se deteriorar rapidamente. Sofria de problemas crônicos e vivia cercada de discípulos em Londres, onde continuava escrevendo e ditando textos que misturavam filosofia, religião e ocultismo. Em 1891, aos 59 anos, foi vencida por uma forte gripe, que agravou suas condições já debilitadas. Teresa de Ávila foi uma mística espanhola do século XVI e reformadora da Ordem do Carmelo. Desde jovem, buscava uma vida de oração intensa, mas enfrentava crises de saúde e de fé. Sua determinação a levou a propor reformas no Carmelo, pedindo mais simplicidade, disciplina e dedicação à vida espiritual. Escreveu obras como O Livro da Vida e O Castelo Interior,
que se tornaram clássicos da espiritualidade cristã. Sua linguagem simples, mas profunda, descrevia a alma como um castelo cheio de moradas, que só encontra plenitude ao chegar na presença de Deus. Teresa relatava visões místicas e experiências de êxtase espiritual. Dizem que no momento de oração, ela entrava em um estado tão intenso que parecia desligar-se do mundo físico. Essa experiência dividiam opiniões, alguns a viam como sinais de santidade, outros com suspeita de heresia ou uma doença mental. Ela, porém, insistia que tudo vinha de Deus e aceitava até as dores físicas como parte do caminho. No final da vida, já enfraquecida, continuava a escrever e orientar as religiosas. Em 1582, aos 67 anos, perdeu a existência durante uma de suas jornadas missionárias. Testemunhas afirmam que ela faleceu em estado de profunda paz, quase um êxtase, como se sua alma estivesse finalmente livre das limitações do corpo físico. Tomás de Aquino foi um dos maiores teólogos e filósofos da história da Igreja Católica. Nascido no século XIII, dedicou sua vida a conciliar a fé e a razão, mostrando que a filosofia e a teologia podiam caminhar juntas. Sua obra mais famosa, a Suma Teológica, continua sendo referência até hoje. Para Tomás, a fé não anulava a razão, mas a completava, e o pensamento humano podia ajudar a compreender os mistérios divinos. Chamado de doutor angélico, Aquino impressionava por sua inteligência e simplicidade. Mesmo cercado de polêmicas, manteve uma vida de disciplina, oração e dedicação ao estudo. Era visto como alguém que pensava o divino com a lógica dos filósofos, mas sem perder a humildade de um monge. Sua voz ressoava como uma ponte entre os dois mundos, a fé medieval e o despertar da razão ocidental. No entanto, sua trajetória terminou de forma inesperada. Em 1274, quando tinha apenas 49 anos, partiu para o Concílio de Lyon, evento crucial para a Igreja. No caminho, adoeceu gravemente, foi levado a uma abadia, onde passou seus últimos dias entre os monges, debilitado, mas em oração. Sua passagem precoce foi vista como um mistério, pois parecia interromper uma mente que ainda tinha muito a oferecer. João Calvino foi o teólogo francês que se tornou um dos maiores nomes da Reforma Protestante ao lado de Martim Lutero. Nascido em 1509, dedicou a sua vida a organizar a fé reformada em um sistema lógico e disciplinado. Enquanto Lutero abriu a ruptura inicial em Roma, Calvino construiu uma estrutura teológica que marcou profundamente o cristianismo ocidental. Em Genebra, implantou uma cidade modelo baseada em seus princípios, onde a vida social, política e religiosa eram regidas por normas rígidas. Calvino pregava a soberania absoluta de Deus e a doutrina da predestinação, segundo a qual alguns seriam escolhidos para a salvação e outros para a condenação. Essas ideias geraram debates e polêmicas, mas também moldaram gerações inteiras, influenciando não só a religião, mas a política e até a ética do trabalho no mundo moderno. Sua figura despertava admiração e temor, um homem austero, incansável e seguro de suas convicções. Os últimos anos de vida foram marcados por dores físicas constantes, sofria de enxaqueca, cálculo renal, artrite e problemas pulmonares. Mesmo assim, continuava pregando e escrevendo, recusando-se a descansar. Em 1564, aos 54 anos, a saúde já estava debilitada demais. No leito, cercado por discípulos, perdeu a existência em Genebra, deixando um legado que ultrapassaria os séculos. Chico Xavier foi o médium mais conhecido do espiritismo no Brasil no século XX. Nascido em Minas Gerais, desde a infância, dizia ouvir vozes e ter visões espirituais. Cresceu em meio à desconfiança, mas a sua vida se transformou e começou a psicografar. Ao longo de décadas, escreveu mais de 400 livros atribuídos a espíritos, cujos direitos autorais destinava às obras sociais. Sua imagem de simplicidade, humildade e compaixão fez dele uma das figuras mais admiradas do país. Chico dizia ser apenas um instrumento. Para milhões de brasileiros, suas mensagens traziam consolo diante da morte, esperança diante da dor e a certeza de que a vida continuava em outra dimensão. Ao mesmo tempo, críticos o acusavam de fraude, questionando como alguém poderia produzir tantos livros mediúnicos. Mas, para os seus seguidores, o detalhe íntimo revelado em suas cartas era a prova de uma autenticidade espiritual.
Nos últimos anos, já debilitado pela idade, Chico se manteve discreto em Uberaba, cercado de fiéis que buscavam em suas palavras um conforto. Em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, perdeu a existência de uma parada cardíaca. O detalhe mais intrigante é que sua passagem aconteceu no mesmo dia em que o Brasil conquistava o pentacampeonato da Copa do Mundo. Amigos próximos disseram que Chico desejava partir no dia de alegria nacional para que o povo não chorasse por ele. Para uns, uma coincidência. Para outros, mais uma confirmação de que a vida estava marcada por sinais espirituais. Seu fim encerrou uma trajetória que misturou fé, mistério e devoção, deixando a sensação de que Chico não apenas viveu para o espiritismo, mas se tornou totalmente uma parte dele. E você, conhecia todos esses líderes? Faltou alguém? Responda nos comentários. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.